Revista Justiça. Debate. As altas temperaturas no verão, a incidência de algumas doenças é maior, entre elas o cálculo renal. Como a desidratação é frequente, já que no calor transpira-se mais, a urina tende a ficar mais concentrada. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia do Rio de Janeiro, nesses meses de calor, os casos de pedra nos rins aumentam 30% em média. São 150 mil casos no Brasil por ano. Para falar sobre esse assunto, conversaremos com o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, seccional do Rio de Janeiro, Dr. Mauro Muniz. Seja bem-vindo à Rádio Justiça, Dr. Mauro. Obrigado por nos atender. Bom dia, doutor. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, obrigado pela atenção. Vamos falar também e agradecer a participação aqui do chefe do Departamento de Litíase da Sociedade Brasileira de Urologia, Dr. Sérgio Gans. Bom dia, seja bem-vindo, Dr. Sérgio Gans. Bom dia também, bom dia, Mauro, bom dia, ouvinte. Dr. Sérgio Gans, qual a relação com o calor, a alta temperatura, com o problema dos rins, o cálculo renal? Pois é, a relação é total, né? A desidratação, eu diria que é o principal fator responsável na formação do cálculo. O cálculo renal nada mais é do que uma série de cristais que são formados dentro do rim e que são agravados pela ausência de água. Então, em uma temperatura muito elevada, como nós estamos vivendo no verão, geralmente, é isso, um aumento de 30% dos casos se nota nas emergências. Certo. Doutor Mauro Muniz, a mesma colocação ao senhor. A falta de água, ela começa a não dar só problema de cálculo renal, mas vem outras circunstâncias também, outras consequências? A importância maior no cálculo é quando você perde líquido pela pele, o rim produz uma urina com menos água. Isso facilita a formação dos cristais. Por isso que em países muito quentes, como os países árabes, a frequência é de 20% da população apresentando cálculo renal. Então é muito comum. É claro que também há preocupação com os idosos durante o verão, porque o idoso, ele também, com a transpiração excessiva, o idoso não se hidrata muito bem, porque ele perde a sede com o envelhecimento, e ele acaba desidratando e passando mal durante o verão. Certo. O Dr. Sérgio Gans, o Dr. Mauro Muniz falou do idoso. Por que o idoso não tem sede? Existe alguma explicação? Isso pode trazer problema sério de rins para ele? Pode. Não é que o idoso não tenha sede. O idoso tem uma necessidade menor de água, porque o idoso tem menos água corpórea. Existem os extremos. O idoso está num extremo e as crianças estão no outro extremo. A criança tem muita água no organismo. Então, embora ela tenha perder um pouco dessa água, para a criança faz muita falta. E aí é um processo de desidratação que é bastante perigoso. Já o idoso é o oposto. O idoso tem pouca água, mas essa água que ele perde é muito importante. Então, o idoso também tem perigo de desidratar em situações extremas de calor. Certo. Doutor Mauro Muniz. Só para complementar a informação, doutor Sérgio. O que eu estava me referindo é o fato de que, com o envelhecimento, a gente tem um local do nosso cérebro que, quando ele percebe que nós perdemos 10% da água corporal, isso dá necessidade de sede, nós sentimos sede. Isso passa a não funcionar muito bem quando você vai ficando mais velho. Então, ele não percebe essa perda de líquido. Então, além de ter menos água, ele não percebe, ele não sente tanta sede, ele acaba não se hidratando bem e aí piora mais rápido ainda durante o verão. Pode fazer sua pergunta, desculpe, complementar. Pois não, à vontade. Doutor Mauro Muniz, a pessoa, é comum a gente ouvir dizer que, sobretudo as pessoas de idade que não consomem, não tomam muita água, como já explicou o Dr. Sérgio Gans, ela pode ter confusão mental quando é provocada uma doença, a chamada infecção urinária. Isso é real? Isso é real. O idoso, sempre que ele desorienta, se você acompanha uma pessoa idosa e nota que ela está muito sonolenta, está confusa, não está informando bem, tem que pensar na possibilidade de ele estar com uma infecção. E muitas vezes a infecção urinária ela é silenciosa. Ele não apresenta os sintomas clássicos de pessoas mais jovens, com infecção, que sentem ardência para urinar, vontade de urinar com muita frequência, desconforto ao urinar. Então, às vezes, o primeiro sinal que a gente tem da infecção urinária
é a desorientação no idoso. Certo. Quanto ao cálculo renal, doutor Sérgio Ganz, antigamente a gente via as pessoas com cortes, né, na altura dos rins. Hoje em dia a cirurgia não precisa mais de corte? Digamos que a gente tem algumas opções hoje mais modernas para poder fazer o tratamento do cálculo, mas não necessariamente todo cálculo precisa ser operado. A gente poderia classificar os cálculos, talvez, em relação a tamanho. Isso seria uma classificação bem interessante. Cálculos abaixo de 0,5 milímetro, entre 0,5 e 1 centímetro, entre 1 e 2 e acima de 2. Os cálculos que as pessoas faziam grandes cortes eram acima de 2. Para isso existe uma cirurgia endoscópica. Agora, a cirurgia endoscópica sem cortes, ela é feita com cálculo até 2 centímetros. Mas, como eu falei antes, não são todos os cálculos que necessitam cirurgia, mesmo grande, eventualmente. E existem medicamentos que expelem essa pedra? Existem medicamentos que podem dissolver os cálculos, porque existe mais de um tipo de cálculo. Não são todos os cálculos iguais. Os cálculos são eletrólitos que são formados no rim e piorados pela desidratação. Mas existem fatores metabólicos em uns e em outros diferentes. Então, nós podemos ter cálculo de oxalato de cálcio, que tem uma etiologia, e um cálculo de ácido úrico, que tem outra etiologia. O cálculo de ácido úrico pode ser dissolvido, dependendo do tamanho, naturalmente. Pode ser dissolvido e não precisaria de uma cirurgia, eventualmente. É claro que depende da posição e dos efeitos que esse cálculo está causando, né? Dr. Mauro Muniz, o Dr. Sérgio falou dos tipos de cirurgias. Como é a urologia, a Sociedade Brasileira de Urologia, acompanha o uso da tecnologia nesse bombardeio dessas pedras, os novos métodos de tecnologia para extrair essa pedra ou dissolver, como foi explicado? Antigamente nós só tínhamos a cirurgia aberta, né, que é exatamente isso que o senhor falou, a respeito das grandes incisões, as incisões, né, na região lombar, né, com grandes cicatrizes. Hoje em dia você consegue tratar cálculos com ondas de som que penetram no corpo da gente, quer dizer, sempre ser necessário uma incisão. Como o Dr. Sérgio falou, tem algumas indicações para ser feito isso, você fragmentar o cálculo dentro do rim, facilitar com que ele fique menor. Quanto menor ele ficar, mais fácil é dele ser expulso espontaneamente. Existem tecnologias que você entra por dentro do canal da urina, por dentro da uretra do paciente, sobe até o rim para fragmentar esse cálculo. Existe a abordagem que a gente chama de abordagem percutânea, que você faz um cortezinho de 2, 3 centímetros nas costas do paciente e entra com o aparelho direto dentro do rim para tentar fragmentar esse cálculo renal. Então, você tem tratamentos menos agressivos. Infelizmente, a gente tem um tratamento medicamentoso muito bom. O cálculo de ácido úrico talvez seja o único que a gente consiga dissolver se ele for muito pequeno e relativamente recente, e que você consegue mudar a característica da urina e às vezes ele se desfaz. Mas os outros cálculos, infelizmente, a gente vem num tratamento medicamentoso com que eles sejam desfeitos. E, embora a grande maioria deles sejam eliminados espontaneamente, 90% dos cálculos menores do que 1 centímetro conseguem ser eliminados sem necessidade de nenhuma intervenção cirúrgica. Dr. Sérgio Ganz, existe meios preventivos de que a pessoa tenha uma saúde renal, ou seja, assim, ao longo da vida ela não tenha problema nenhum renal? Ou isso é impossível de acontecer? Não é impossível, mas a pessoa tem que ter alguns cuidados específicos e depende também de fatores ambientais que às vezes não são controlados pela pessoa. O fator profissional, por exemplo, um trabalho em alto forno, em padaria, no qual o ambiente de calor é muito grande, existe uma desidratação que às vezes supera essa ingesta hídrica e essa desidratação vai predispor à formação de cálculos. Então, o fator ambiental é um fator importante. Basicamente, se a pessoa tiver uma vida saudável, ou seja, tiver uma boa ingesta hídrica, boa mesmo, tiver uma comida com pouco sal, que vai diminuir a cristalização, e uma menor quantidade de proteínas, que também vai favorecer uma menor cristalização, a princípio deve conseguir, se não tiver fatores de risco importantes, deve conseguir ter uma vida sem cálculo. Dr. Mauro Muniz, na questão da água, muitos falam que tem que tomar de 2 a 3 litros de água por dia. Isso vai do tamanho da pessoa, da massa corpórea, do peso?
Não, essa necessidade de ingesta líquida depende mais da atividade física e da temperatura que você se expõe. Então, um homem trabalhando numa obra no meio da rua, ele precisa tomar muito mais do que isso para se hidratar adequadamente durante o verão. Já uma pessoa que tem um trabalho num ambiente refrigerado, que ele quase não transpira, ele pode tomar menos líquido, talvez 1,5 litro seja suficiente para essa pessoa. Habitualmente, eu recomendo aos meus pacientes que olhem sempre a coloração da sua urina. Quanto mais transparente ela está, melhor, mais água tem na urina. Quanto mais amarela ela está, quer dizer que ela tem menos água. Então, pela coloração da urina, dá uma ajuda de você decidir quando você tem que aumentar a sua ingesta de líquido, entendeu? Então, durante o verão, se a gente for perceber, a gente urina sempre com uma cor mais amarelada. Então, você está necessitando, naquele momento, aumentar a sua ingesta de líquido. E complementando a pergunta do Dr. Sérgio a respeito da função renal, quer dizer, um grande problema que a gente tem em relação à lesão renal, né, pacientes com insuficiência renal precisam fazer hemodiálise, são pacientes diabéticos que não se tratam adequadamente, diabéticos e hipertensos. Então, tratar a sua hipertensão, tratar o seu diabetes adequadamente é uma maneira de você preservar o funcionamento do seu rim até o final da sua vida. Eu gostaria de aproveitar esta colocação que o senhor está falando, porque o hipertenso, ele toma os remédios para pressão 1 ou 2 vezes no dia. Necessariamente, esse hipertenso, ele vai ter problema renal lá na frente, na velhice dele, por conta do que é provocado por os efeitos colaterais? Não, aí que está. Se esse hipertenso, ele toma a medicação adequada, mantém um peso adequado, faz exercício físico, quer dizer, ele está conseguindo manter a pressão dele direitinho, ele não vai ter dano nenhum. É a mesma situação da pessoa que não é hipertensa. Agora, a grande maioria dos hipertensos não toma a medicação adequadamente, ou seja, mantém níveis de pressão altos, mesmo tomando remédio, né? Estão acima do peso, não fazem exercício, quer dizer, então tem condições outras que geram essa hipertensão, o descontrole da hipertensão, que vai acabar lesando o rim dele, dependendo de estar usando remédio 1 ou 2 vezes por dia. Então é importante que o hipertenso controle adequadamente sua pressão, não é só tomar remédio, é verificar se o remédio está adequado e se ele está tendo outras condições gerais, como evitar a obesidade, que também tem associação com formação de cálculo, e a questão do exercício físico para manter a pressão dele mais baixa. Dr. Sérgio Ganz, o senhor falou há pouco da ingesta de sal, mas não é só aquele sal branco que a gente coloca ali na comida, tem o chamado sódio que vem nesses produtos industrializados, né? Isso também traz consequências? É principalmente isso que traz consequência, porque esse é um sal do qual a gente não tem muito controle. O sal que a gente põe na comida, a gente pode olhar e dosar, mas o sal da comida industrializada, para quem come somente comida industrializada, é muito ruim essa ingesta excessiva de sódio. E essa ingesta vai predispor à formação de cálculos e, eventualmente, pode levar a doença hipertensiva, pode desencadear problemas de pressão a longo prazo. Certo. Dr. Mauro Muniz, numa cirurgia renal, como é? O rim, ele é aberto para poder extrair essa pedra? Como que sai? Não, a maioria dos cálculos são retirados por via endoscópica, como eu falei, pelo canal da uretra, sobe-se com um aparelho e você vai dentro do rim fragmentar o cálculo dentro do rim. Uma outra opção é você fazer uma perfuraçãozinha pequena nas costas do paciente, de 3 centímetros mais ou menos, e entra com um aparelho também dentro do rim para fragmentar lá dentro. Em situações de cálculos enormes que ocupam todo o interior do rim, eventualmente você não consegue fazer um procedimento desses menos agressivo, aí você sim, tem uma cirurgia que você abre o rim no meio, retira o cálculo inteiro e depois volta a fechar o rim. Mas isso hoje em dia, felizmente, é uma situação menos comum de ser empregada. Você consegue, às vezes, com várias cirurgias, o problema desses cálculos muito grandes que ocupam o interior todo do rim é que você não consegue resolver com um procedimento cirúrgico. Às vezes são necessários 2, 3, 4 procedimentos cirúrgicos para você conseguir limpar o rim, ou seja, retirar todos os fragmentos de cálculos dentro do rim. Dr. Sérgio Ganz, há pouco foi dito aqui sobre o diabetes e a hipertensão. São duas doenças que podem levar a pessoa a fazer a tal de hemodiálise. E o que é esta hemodiálise? Podem levar a hemodiálise por falência da função renal. O rim é um filtro, tá? Vamos entender o rim como um filtro. E essas doenças atacam esse filtro através dos microcapilares que formam esse filtro e destroem esses microcapilares. A destruição dessa microcirculação é a destruição completa da função de filtro do rim.
Embora o rim funcione bem, uma pessoa consiga viver normalmente com até 30% da função renal somente, ou seja, com 70% da função renal destruída, ainda consegue ter uma vida boa, ela pode ter, a partir disso, realmente diabetes e hipertensão podem levar à necessidade de fazer diálise. A diálise é uma terapia de substituição. Ligando a máquina faz a filtração do sangue. Dr. Mauro Muniz, a pessoa, qual o sintoma que ela começa a ter que os rins apresentam, né? Falar assim, um sinal que a pessoa não está bem dos rins. Não, aí são duas situações. O rim que não está funcionando adequadamente, às vezes a pressão começa a subir, a pessoa pode ficar toda inchada, não é só inchar os pés, que é uma coisa muito comum, as pessoas ficarem com o pé inchado, mas normalmente elas ficam com a face inchada também, os braços inchados, porque o rim fica incapacitado de expelir todo o líquido que ele precisa expelir. Então você começa a fazer retenção de líquido. Isso pode dar também a sensação de náuseas, de vômitos, né? É um quadro geral que o paciente vai apresentar quando o rim para de funcionar. E a outra situação é a ligada ao cálculo renal, né? O cálculo renal, o sinal mais característico dele é uma dor na região lombar bem intensa, é uma dor que você não tem posição de alívio. Essa dor vai irradiar em direção ao abdômen, como se fosse em direção à genitália da pessoa, como se estivesse botando a mão no bolso. Em homens vai doer até o testículo, na mulher doer os grandes lábios. E é uma dor que é acompanhada por náuseas, vômitos, uma sensação de desconforto muito grande, o paciente fica irrequieto, porque é uma dor tão intensa e ele não consegue nenhum posicionamento que alivie essa dor. Então aí são situações diferentes de quadros clínicos. Que dizem que a dor, só a do parto que é maior do que a dor renal? Não, ao contrário. Mulheres que tiveram filhos, você prefere ter 10 filhos do que ter uma dor de crise renal, porque é pior do que a dor do parto. A única dor que suporta a dor de crise renal é a dor do câncer, né? Um câncer atingindo principalmente o osso é uma dor muito sofrida, que o paciente tem que tomar morfina e tudo para bater essa dor. E no caso do cálculo renal, às vezes o paciente tem que tomar morfina para parar a dor. A dor é um pouco menos intensa do que o câncer, mas é muito mais intensa do que a do parto. Certo. Dr. Sérgio Gans, o senhor ia dizendo alguma coisa? Não, só para complementar, a dor do cálculo é uma dor muito ruim porque ela vem em picos. Então ela vem em ondas e essas ondas vêm trazendo uma dor de intensidade enorme e, segundo o testemunho dos pacientes, de um modo geral, que tiveram esse quadro, a dor ela vai subindo de intensidade. Quando a pessoa acha que não pode ter uma dor maior que aquela, a dor vem mais intensa ainda e ela vem acompanhada de manifestações de vômitos, de alterações gastrointestinais que às vezes impedem uma medicação oral eficaz. E aí a pessoa é obrigada a ir no pronto-socorro, tomar uma medicação de urgência, porque não consegue fazer uma medicação a tempo. A dor é tão rápida, súbita, intensa, que o remédio oral não consegue dar tempo de fazer efeito. Dr. Mauro Muniz, por que muitas pessoas têm a reclamação de que levantam muitas vezes durante a madrugada para ir ao banheiro urinar? Normalmente, nós conseguimos ficar de 4 a 5 horas sem urinar. Atualmente, a capacidade da nossa bexiga permite que a gente acumule urina nesse tempo. Durante o sono, como você não ingere líquido durante a madrugada, você consegue ficar mais tempo. Então, teoricamente, nós conseguimos ficar ali 7, 8 horas sem urinar. E com o envelhecimento vão surgir problemas, tanto no funcionamento da bexiga, quanto no caso do homem, por causa de aumento prostático, que vão modificar esse comportamento da bexiga. Então, você tem uma maior produção noturna de urina no idoso, então ele produz mais urina durante a noite do que durante o dia. Então, com isso, a bexiga dele enche mais rápido, ele sente mais vontade de urinar. A bexiga vai perdendo elasticidade com o envelhecimento, então ela se distende menos. Então, ela tem que armazenar 400, 450 mililitros, se ela diz com volumes menores, a pessoa já tem vontade de urinar, isso obriga ela a despertar para urinar. E tem alterações do funcionamento da bexiga, alterações dos nervos que fazem o controle do funcionamento da bexiga, que fazem com que essa bexiga funcione em volumes menores que ela deveria funcionar. Então, às vezes, com 100, 150 mililitros, 200 mililitros dentro da bexiga, o paciente já tem vontade de urinar, ele é obrigado a despertar e levantar para urinar, o que no idoso tem tomar cuidado pelo risco de queda durante esse levantar para urinar no escuro, de tropeçar, cair e ter algum acidente.
Dr. Sérgio Ganz, existe uma explicação o porquê que a próstata cresce, a chamada hiperplasia, que traz uma urgência miccional? Normalmente cresce com a idade, né? A próstata é um órgão que tem uma função específica durante um certo tempo da vida, para a nutrição dos espermatozoides. Depois disso, não tem mais essa função. Existe uma modificação do tecido com o passar do tempo e ela perde a função, ela está presente e não serve mais para absolutamente nada. Ela vai aumentando de tamanho e, em alguns casos, claro, existe uma predisposição genética, existem pessoas em que isso não ocorre, mas, de um modo geral, isso vem com o envelhecimento. É uma situação própria do envelhecimento do homem. Mas se retirar a próstata sem problema de câncer, o homem perde a ereção? A gente não faz esse tipo de cirurgia porque é uma questão de risco-benefício. Uma pessoa que não tem um câncer vai se arriscar a fazer um procedimento cirúrgico para ganhar muito pouco em troca de uma pequena qualidade de risco. Não, isso não é feito. A gente só faz a retirada total da próstata com uma situação de câncer. E as técnicas modernas hoje conseguem ter uma previsão melhor em relação ao resultado pós-operatório, tanto da continência, capacidade de prender a urina, quanto da potência, capacidade de ter ereção. As técnicas cirúrgicas hoje estão mais refinadas. Certo. Doutor Mauro Muniz, a incontinência urinária, ela é reversível e quem sofre mais, o homem ou a mulher? A incontinência, assim, que vai aparecer com o envelhecimento, é mais comum na mulher do que no homem. É o que a gente chama de incontinência de urgência. A pessoa sente vontade de urinar e tem que correr para o banheiro. Essa é controlada com medicamentos. Atualmente, com medicamentos, a gente consegue controlar. Isso é uma coisa que atinge mais ou menos 30% das mulheres depois de 50 anos de idade. A incontinência que o leigo fala muito do tossiu, espirrou e perdeu urina, né, que acho que é porque teve muito espaço, que tem alguma associação com isso, é questão de incontinência de esforço. Essa pode melhorar com tratamento fisioterápico ou, às vezes, é necessário tratamento cirúrgico. Existe a incontinência, o doutor Sérgio está falando agora há pouco do tratamento do câncer de próstata, 5 a 10% dos homens que retiram a próstata por causa de câncer ficam com incontinência de esforço, igual a que a mulher, que eu estava falando em relação à mulher, de tossir, espirrar e perder urina. Isso aí entra numa situação de tratamento também cirúrgico ou fisioterápico. E tem o que o senhor estava falando agora há pouco em relação ao paciente que tem um aumento da próstata. Um dos sintomas que ele pode ter é incontinência de urgência. Ele sentir vontade de urinar e tem que sair correndo para o banheiro. Isso também você corrige com tratamento medicamentoso ou tratando esse aumento prostático, que é uma cirurgia que você retira parte da próstata, não retira a próstata toda, como no caso do câncer, e com isso você consegue reverter esse quadro de incontinência urinária. Certo. Dr. Sérgio Ganz, qual a relação da pessoa... Eu queria entender do ponto de vista psicológico, porque um exemplo, você está no carro e está com vontade de urinar, e quanto mais perto do banheiro você está, mais vontade dá. O porquê isso acontece? É psicológico mesmo. Isso é a proximidade da sensação de que vai ter um alívio daquele esforço de prender a urina, e você sabe que você vai ter um alívio, e aí você relaxa. No momento que relaxa, vem uma vontade incontrolável. Isso é mais psicológico, mas ocorre realmente com todo mundo. Certo. Só complementando a resposta do Dr. Sérgio, eu oriento todos os meus clientes, quando você estiver chegando perto de casa, não relaxe, não se movimente rápido. Você pare o seu carro ou vá caminhando normalmente, não tente correr. Se você correr, você perde o controle. Se concentre em travar a urina e faça todos os movimentos mais ou menos lentos. Não tente acelerar. Se você tenta abrir a porta correndo, tenta abrir a calça correndo, você vai se urinar antes de chegar no vaso. Dr. Mauro Muniz, eu quero agradecer muito o senhor a participação aqui, trazendo estas informações, enriquecendo esse debate. Eu gostaria que o senhor deixasse as considerações finais para que tanto homem como mulher tenham um trato urinário bom até chegar na sua velhice. Obrigado pela oportunidade de estar aqui passando alguma informação para a população. Lembrar todos os homens que estão ficando mais velhos, né? Você passou, quer dizer, na verdade, você devia desde a infância
levar a criança ao urologista. Quer dizer, ele saiu do pediatra, ele é adolescente, o adolescente, o homem adulto, ele não tem médico, ele fica abandonado. A mulher vai para o ginecologista e o homem fica abandonado. Então, leve seu filho ao urologista para examinar a genitália dele, ver se o desenvolvimento está normal, se está tudo ocorrendo normalmente, começa as doenças sexuais, né? A partir dos 40 para 50 anos de idade, já é bom verificar, já começam as doenças prostáticas a ficarem importantes, né? Então, procurar um atendimento do urologista da sua confiança para ser visto. Em relação às mulheres, o acompanhamento delas é principalmente com ginecologistas, né? Mas quando elas começam a apresentar algum distúrbio urinário, né, é interessante ver a opinião também de um colega urologista. Muito obrigado novamente pela oportunidade de estar aqui com os senhores. Um bom dia ao senhor, Dr. Mauro Muniz. Muito obrigado. Dr. Sérgio Ganz, as colocações finais para o senhor também e os agradecimentos. Eu gostaria também de agradecer essa incrível oportunidade. E como uma colocação final, eu acho que as crianças devem ser educadas a gostar de água. É muito comum a gente ouvir pessoas dizendo que não gostam de água. Água é hábito. As pessoas que se habituam a beber água, elas passam a beber água com frequência, e isso traz uma vida mais saudável. A água é importante não só na prevenção da parte renal, a água é importante em todo o organismo, na função gastrointestinal, na pele, serve para o homem, serve para a mulher. A água, ela é fundamental. E o hábito de beber água é um hábito que deve ser implementado com frequência, deve ser lembrado que a água precisa ser tomada. Muito bem, muito obrigado, Dr. Sérgio Ganz. E o Revista Justiça de hoje fica por aqui. Apresentação, Arthur Filho. Produção, Eusânia Estácio. Trabalhos técnicos, Luiz Alves. Programação musical, Josimar Fernandes. Coordenação de jornalismo, Marcela Luiz. A Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Continue na Rádio Justiça em 104,7 FM ou acesse a programação da Rádio Justiça em tempo real pela internet www.radiojustiça.jus.br. Você fica agora com a edição da hora e em seguida você acompanha o Regra do Jogo. A você um ótimo dia, muito obrigado pela sintonia, até amanhã.